Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs em Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. É com muita alegria que eu volto a este canal, iluminar um pouco a sua vida com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Kleber Vasconcelos e hoje eu darei a interpretação do texto criado pelo nosso irmão Menandro Taufener Gomes, e a resposta hoje do Catecismo Descomplicado é a respeito da Eucaristia, que nós, católicos, celebramos em nossas missas. O título é: O corpo de Cristo é pão e vinho tão somente? Então vamos lá. Parece que na ceia permanecem sobre o altar o pão e o vinho, pois, como ensinou o apóstolo, aquele que comer o pão e beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pelo que alguns supõem serem 4 os elementos desse sacramento: o pão, que se une à carne, e o vinho, que se une ao sangue de Cristo. No mais, temos que confiar e dar crédito àquilo que os nossos olhos testemunham, e eles testemunham pão e vinho sobre o altar. Além disso, podemos entender que nos é permitido fazer o ofertório a Deus por meio da comida, já que na ceia não haveria adoração, e não havendo adoração, não adoraríamos pão e vinho, no que a permanência desses elementos em nada contaminaria o ato espiritual. Por fim, se comungamos no pão unido à carne e no vinho unido ao sangue, presume-se que comungamos também com comida, não apenas com o sangue e a carne de Cristo. Mas, em contrário, o reino de Deus não é de comida e nem de bebida, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17. Vamos à solução dessa breve introdução. A finalidade do sacramento do altar, Santa Ceia ou Eucaristia, como é chamado, é unir em comunhão a nossa humanidade pecadora, mortal e corrompida, com a humanidade imortal, incorrupta e santíssima do Cristo, para que, unidos na humanidade do Verbo encarnado, possamos morrer nele para ressuscitar com ele, pois o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou em sua humanidade para nos salvar. Porquanto, assim, embora muitos formamos um só corpo em Cristo. Por isso, ainda disse Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo, tomando o pão em suas mãos e bendizendo para repartir com os apóstolos, disse: isto é o meu corpo. E levantando o cálice de vinho, disse: isto é o meu sangue. Ora, Jesus não disse: esse pão simboliza o meu corpo e esse vinho representa o meu sangue. Tampouco disse: minha carne unida ao pão e meu sangue unido ao vinho. Ao contrário, Jesus disse exatamente: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, conforme São João, versículo 6, conforme São João, capítulo 6, versículo 54. Se bem pela providência divina, o que comemos é carne, então já não comemos o pão. E se o que bebemos é o sangue, então já não bebemos vinho, como profetizaram as Escrituras. Ajuntai-vos em toda parte o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós
um sacrifício grande nos montes de Israel. Comer carne e beber sangue. Se o comer o pão e beber o cálice indignamente nos fará culpado da carne, não do pão, e do sangue, não do vinho, é porquanto tratamos mal o corpo e o sangue de Cristo. Isso prova que o pão e o vinho já não estão no altar, senão apenas em aparência. Aquele que está em pecado grave e comunga não profana pão e vinho, mas a carne e o sangue do sacrificado disposto sobre o altar. Por isso é dito que aquele que come e bebe sem discernir que ali está o corpo de Cristo, come e bebe a própria condenação. Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 29. Quando Cristo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele está se referindo apenas e tão somente à sua carne, e não sua carne unida ao pão. E ele continua ao dizer que o pão que hei de dar em minha carne, se o pão é sua carne, então já não é pão. Cristo ainda disse que por obra do Espírito Divino, o que comemos é verdadeiramente sua carne, e o que bebemos é verdadeiramente o seu sangue. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós. Assim, após a bendição sacerdotal, só haverá carne e sangue no altar, e não pão e vinho. Pois em relação à comida comum, para efeito da nossa salvação, comendo, nada ganhamos, e não comendo, nada perdemos. Por conta disso, comer o pão e beber o vinho não deve ser interpretado de outra maneira, senão como Cristo ensinou a sua igreja, ou seja, comer da sua carne e beber do seu sangue verdadeiramente e exclusivamente. Logo, não são 4 os elementos do altar: pão, vinho, carne e sangue. Mas como ensina o santo ofício da igreja, existem apenas 2, qual sejam a divindade e a humanidade de Cristo. Humanidade esta que se encontra na carne